Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Doutora Andréia falando, como eu disse, essa playlist é para falarmos a palavra do dia. É esse momento que eu tenho com todos vocês que me acompanham. E pretendendo a cada vídeo trazer um ponto particular, um ponto especial que conecte você, especialmente se você fuma, há muitos anos e se sente aí paralisado, sem dar solução para essa questão na sua vida. O objetivo desta playlist é para que você venha e para que você receba aqui algo a mais em relação a essa motivação que você sente que precisa para tomar essa decisão na sua vida e para agir, não ficar apenas ficar aí à margem, vendo os outros fazerem e você aí paralisado ou paralisada, sem dar essa solução para esse problema na sua vida que você sabe que é prioridade. Então vamos à palavra do dia, pessoal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver o que a palavra hoje nos diz e o que ela pode dizer a você em particular, de modo que faça com que você hoje saia deste vídeo se sentindo um passo a mais em direção à questão do parar de fumar. Você precisa de razões para isso? Nós sabemos que as razões, elas existem, são imensas, são altamente justificáveis, são urgentes. Então vamos lá, pessoal. Hoje a palavra é de Lucas 43, 49. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. E eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te pergunto, após a leitura dessa palavra em específico, que fala a respeito da casa, da edificação da casa e de ouvir a palavra de Deus, duas coisas que nós temos como trazer aqui para essa importante missão e tomada de decisão e escolha na vida de todas as pessoas que estão presas à dependência do cigarro. Quando eu digo escolha, é porque estamos escolhendo todos os dias muitas coisas, tudo o que formos fazer, desde o amanhecer até o fechar os olhos na nossa cama, nós fizemos escolhas o dia inteirinho. Escolhemos o que nos alimentar logo pela manhã, escolhemos quais as atividades fazer no período da manhã. Você pode até me dizer, mas doutora, não, eu não escolhi. Eu fiz o que eu fui obrigada a fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, nem sempre isso seria minha escolha. Concordo com você, mas você está realizando algo. E temos que ter em mente sempre que não estamos realizando aquilo que estamos realizando à toa.
que se soubermos ter uma visão um pouco mais ampla, saberemos dar valor às mínimas coisas que estamos realizando no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Darmos valor a cada gesto, a cada trabalho, a cada copo de água que ofertamos a uma pessoa. Se soubermos fazer isso com amor, isso terá um valor gigantesco para Deus. Mas especificamente falando aqui para vocês, a palavra comentou sobre casa. Aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é como aquele que construiu a sua casa em alicerce firme. Podem vir as tempestades, podem acontecer qualquer coisa, essa pessoa terá condições de enfrentar. Por quê? Porque construiu a sua casa em território firme. E eu já comentei em outras ocasiões, reforço aqui, porque me vem isso no coração, me vem isso em mente para dizer a vocês. As pessoas não imaginam a questão do tabagismo como algo que afete a sua morada, no sentido de entender o organismo como a primeira morada, porque de fato o é. Qual é a nossa primeira casa? Qual é a primeira habitação nossa? É o nosso próprio corpo, porque somos corpo, somos alma, habitamos e habitaremos nele desde quando fomos concebidos até quando for o nosso último dia aqui nessa terra. Esta é a nossa casa. A casa, a primeira casa em que habitamos é o nosso organismo. E como é importante pensarmos que a edificação dessa casa, a manutenção dessa casa, o cuidado com essa casa, não é apenas algo que podemos fazer, é algo que temos a obrigação de fazer, no mínimo como uma forma de retribuição a esse Deus maravilhoso que nos concedeu esse presente, concordam? Porque a existência de cada um de nós aqui nesse mundo não foi algo que tenhamos tido parte nisso, não, porque eu comentei já, falei muitas vezes e repito aqui, porque fomos pensados desde toda a eternidade por Deus, para estarmos aqui, vivendo nessa terra, exatamente onde estamos, cada um de nós, convivendo com as pessoas que estamos convivendo, cada um de nós. Deus teve um projeto para cada pessoa aqui, fazendo isso, e Deus não erra. Deus não se engana, Deus não se equivoca, Deus tem um objetivo para tudo, Deus tem uma intenção para tudo. Então, cada um de nós foi pensado para estar onde estamos. Mas será que fomos pensados para desprezar a casa que Ele nos deu, que é o nosso corpo? Será que quando Deus nos fez, Ele desejaria que tratássemos essa nossa casa com tamanho, digamos, com tamanha falta de cuidado, de zelo, de responsabilidade? Por quê? Porque quando trazemos para dentro desta casa aqui, uma química tão nociva como a química do cigarro, tantas substâncias tóxico-cancerígenas que estão aí fazendo com que esse corpo, esse organismo tenha que viver aí tão sobrecarregado, tão aquém das suas potências, aquém das suas capacidades, sendo submetido a um estresse tão terrível que é o estresse desse alcatrão todos os dias no organismo, 20, 30, 40 cigarros, alguns 50, 60 cigarros todos os dias nesse organismo, esse pulmão que foi feito para entregar aí o que é mais importante para a nossa sobrevivência, que é a respiração. Precisamos respirar. E se eu faço algo que eu sei, tenho total consciência de que está retirando de mim isso que é tão importante e que num determinado momento eu não conseguirei mais viver porque não conseguirei mais respirar, fazer isso é no mínimo um desrespeito, uma desconsideração para esse presente que recebemos.
E quando aqui fala, quem constrói a sua casa em alicerces firmes, ele está preparado para as tempestades e, digamos aí, o que há de vir, porque tem forças. E porque uma pessoa que fuma está sujeito a problemas, quem não fuma também está. E eu ouço isso muito dos meus pacientes: doutora, mas olha, meu avô morreu com tantos anos fumando, a outra pessoa faleceu. Nós sabemos que tem até bebês que falecem, crianças, jovens, enfim. E não fumava. Sim, tudo isso acontece. Mas qual é a nossa escolha consciente? O que é que nós, se temos a capacidade de fazermos escolhas, como eu disse no início do vídeo, fazemos escolhas desde o amanhecer até o último fechar de olhos à noite para dormir. Estamos escolhendo. Então, quais têm sido as nossas escolhas? O fumar nem sempre foi uma escolha de vocês, foi o acaso da vida que levou a começar e a dependência se instalou. A partir do momento que a dependência se instalou, já não é mais uma escolha, é uma necessidade para vocês. Então, a questão de parar, eu sei muito bem, posso dizer com propriedade isso, que não é apenas uma questão de escolha, doutora. Se eu pudesse escolher, eu já não estaria mais fumando, eu sei disso. Isso é que os meus pacientes referem. E muitos estão porque até hoje não descobriram uma maneira de resolver isso. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui trazendo para vocês, quase todos os dias, esta luz no fim do túnel, esta possibilidade, porque se você está aqui no meu canal, você recebeu essa indicação de alguém, você não chegou ao acaso, e você já viu aqui, deve ter ouvido vários depoimentos de pacientes meus e sabe que eu trato fumantes há 23 anos. Então você não chegou aqui à toa. E se não houveram boas escolhas na sua vida no passado, se você não se preocupou com relação a esse alicerce, como eu estou dizendo, quando a nossa casa está alicerçada, podemos sim correr muitos perigos de doenças, de acidentes, de tantas coisas. Mas nós sabemos que fizemos com ela tudo o que era necessário ser feito até para enfrentar tudo isso, que todos estamos sujeitos. Mas quando essa casa não foi feita em alicerce firme, como uma pessoa que fez a péssima atitude de iniciar no tabagismo desde a adolescência, fez e continuou e permaneceu, essa casa não pôde ser estruturada, com alicerces firmes. Por quê? Porque o tabagismo, pessoal, ele, quando entrou nesse organismo, quando começou a fazer parte dessa vida dessa pessoa e ela fumou por tantos anos, isso já a colocou num outro patamar de risco em relação a quem nunca fumou. Risco para grandes coisas, doenças sérias, e risco também para comprometimentos em procedimentos até simples, cirúrgicos, riscos a curto prazo. Fumante, ele tem sim, ele é sempre um paciente de risco. Então o problema para o fumante não é só a médio e longo prazo, ele é a curtíssimo prazo, e quantos tiveram complicações e não conseguiram resistir por conta de estarem fumando e não suportaram algo que já fizeram algum procedimento e isso os levou a óbito, e muitas vezes isso até não foi registrado como sendo a causa, mas muitos já foram por conta deste problema. Enfim, estou dizendo tudo isso para dizer que permanecer na dependência do cigarro, permanecer fumando, é tomar a decisão a cada dia de não cuidar dessa casa e não alicerçá-la para eventuais necessidades imediatas a médio e longo prazo. Porque as pessoas falam: mas adianta, doutora, já fumei 20, 30, 40, 50, adianta parar? Adianta parar? Com certeza adianta parar. E o quanto antes será melhor. Porque dependendo do tempo que você ficou preso à dependência, será o tempo maior que você precisará para que o seu corpo seja, ele consiga se restabelecer de toda aquela toxicidade, todas aquelas toxinas. Mas parar sempre será a opção e a atitude mais sensata, a mais inteligente, a melhor escolha a ser feita. E escolher quando você está diante de uma possibilidade de saber o que escolher. Estou dizendo tudo isso e sei que eu não quero que vocês sintam isso como uma culpa nos ombros. Eu quero que vocês tenham, neste vídeo,
a real percepção de que vocês estão sendo convocados a fazer uma nova escolha na vida de vocês. E quando eu digo que vocês não entram num vídeo desse à toa, não é ao acaso que vocês chegam até aqui, também não é ao acaso que eu abro aqui a minha câmera para vir aqui dizer isso a vocês. Não é ao acaso, porque se esse desejo vem no meu coração, esse é um chamado. Eu atendo a esse chamado. Posso fazer muitas outras coisas, mas esse chamado está aqui e eu venho aqui para dizer exatamente isso a vocês, porque eu sei que muitos que irão ouvir irão entender e acolher esse meu vídeo, esse meu convite para retomar a vida com boas escolhas, pensando que o que foi até agora foi, mas você tem totais condições de mudar essa história, mudar a história da sua vida. E tomar a decisão de parar de fumar é uma das mudanças mais transformadoras, mais significativas que uma pessoa pode fazer a favor da vida dela e das pessoas que ela ama. Tomar a decisão de parar de fumar é algo revolucionário na vida de uma pessoa. Revolucionário. Ontem, eu fiz um atendimento maravilhoso de 2 pacientes que são mentoradas minhas, são pacientes que eu atendo no privado, em sessões de mentoria, e as 2 já estão há 60 dias sem fumar, e foi maravilhoso. Mulheres maduras que tomaram essa decisão agora, nessa fase da vida delas, cada uma vivendo uma realidade diferente, mas também com desejos. Uma estava ali prestes a fazer um procedimento, ela iria para um lifting facial, e ela tomou a decisão mais inteligente que ela poderia ter tomado, que é vir em busca de um tratamento para, primeiramente, parar de fumar, para depois realizar o procedimento. E assim ela o fez. E já está há 60 dias sem fumar e já realizou o procedimento. Ou seja, prognóstico bom, um resultado maravilhoso. E ela já sem fumar. A outra vai para um procedimento corporal agora, porque era o sonho dela. Então, pessoas que estão aí de uma forma inteligente, fazendo novas escolhas na vida delas. E eu estou aqui agora convocando a você para pensar nisso. Você fuma há muitos anos, eu não sei há quanto. Você sabe que precisa resolver isso, mas sempre tinha essa dúvida aí, mas será que eu tenho essa capacidade? Será que eu consigo? Então saiba você que você tem totais capacidades desde que você seja guiado neste processo. Então, se você está aqui em algum lugar, aqui no meu canal, você terá acesso a algum link que trará você até o meu atendimento. E aí nós teremos a oportunidade de nos conhecermos melhor, para que você também possa iniciar uma nova história para a sua vida. E saiba que quando você ouve uma palavra, e aqui você está ouvindo a palavra, primeiramente a palavra, por isso que essa playlist é a palavra, né? A palavra do dia, porque é em cima dela que nós temos que pensar tudo na nossa vida, porque tudo está aqui. Nós temos aqui não apenas um manual de como deve ser a nossa vida. Isso aqui não é apenas um manual, mas é o melhor de todos, porque foi feito por quem nos criou. Então, aqui é o que vai ter, é sempre a palavra correta, é sempre o melhor conselho, é aqui que devemos beber da palavra todos os dias, mas devemos ser mais ousados que isso, devemos ler a palavra, devemos pedir a Deus para que abra o nosso entendimento, para que aquilo que em especial precisa ser mudado na nossa vida possa ser mobilizado a partir de um entendimento mais aprofundado de cada palavra, porque cada passagem, cada mensagem, cada atitude que os apóstolos aqui registraram, cada passo, cada mensagem, cada ensinamento, ele é para a nossa vida hoje. Não foi só para aquela época, ele é hoje. E nós precisamos beber dessa fonte. Então, eu espero que esse vídeo seja útil para muitas pessoas, porque eu sei que ele poderá mudar aí toda uma história de vida. E fico muito feliz, agradeço o tempo que você dedicou aqui. Recomende, dê um like aqui neste vídeo e recomende a pessoas que vocês também desejam
que ouçam essa palavra. Tá bom, pessoal? Pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão presas à dependência aí do tabagismo há muitos anos e vocês querem que elas tenham aí uma luz, que elas tenham aí um incentivo, que elas acreditem que elas têm totais condições, que elas têm capacidade e que tem quem possa ajudá-las. Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo vídeo.